Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. A gente dá continuidade ao segundo dia, do seminário Bell Hooks 70 anos, que tem uma proposta de celebrar e também refletir sobre a obra dessa escritora, intelectual, educadora Bell Hooks. Para falar um pouco rapidamente sobre essa proposta do seminário, o processo de curadoria, vou passar a palavra para o Tadeu Breda, que é da editora Elefante. Oi, gente, boa noite. Muito rapidamente agradecer o Centro de Pesquisa e Formação do SESC por ter topado realizar esse evento, que teve uma curadoria da editora Elefante, mas foi uma curadoria coletiva entre todas as pessoas que estão participando aqui. E lembrar que depois desta mesa teremos uma outra mesa, né, e com a conclusão do seminário. Também fazer uma pequena ressalva que a Clélia Prestes, ela infelizmente teve um compromisso de última hora, uma mudança de planos de última hora e vai participar remotamente aqui pelo telão, mas vai participar. E é isso. Agradecer mais uma vez o SESC a todos e todas e todos e desejar um bom seminário para a gente. Obrigada, Tadeu. Então, a gente pode dar início à nossa terceira mesa desse seminário, com o título Pensar a Representação, a Crítica Cultural em Bell Hooks, que conta com a participação de Rosane Borges e de Clélia Prestes, que, como o Tadeu falou, vai participar por videoconferência. Boa noite, Clélia. E com a mediação de Stephanie Borges. Então, vou apresentar rapidamente a Stephanie. Stephanie Borges é jornalista, tradutora e poeta, cursou comunicação social na Universidade Federal Fluminense, trabalhou em agências de comunicação e em editoras como Cosac Naif e Globo Livros. Seu livro de estreia, Talvez Precisemos de um Nome para Isso, de 2019, venceu o 4º Prêmio CEP Nacional de Literatura. Traduziu prosa e poesia de autoras como Bell Hooks, Margaret Atwood, entre outras. Então, Stephanie, com você, obrigada. Eu já agradeço desde já a participação de vocês, a presença das convidadas e também do público. Boa noite. Eu quero começar agradecendo a Elefante, ao SESC por nos receber aqui nesse evento, pela presença de vocês. E, enfim, dizer que eu estou muito contente de estar aqui nesse seminário celebrando a Bell Hooks em tão boa companhia, né? Nós vamos começar essa conversa, então, com a Clélia Prestes, que é doutora em Psicologia Social e pesquisadora visitante do Departamento de Estudos Africanos e Afrodiaspóricos da University of Texas, em Austin, especialista em Psicologia Clínica Psicanalítica pela UEL, coordenadora de Pesquisa e Formação do Instituto Alma Psique e Negritude e diretora da Mátria, Psicologia, Relações Raciais e de Gênero. E com a professora Rosane Borges, que é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação e professora colaboradora da ECA USP, pesquisadora na área de comunicação, imaginários, política contemporânea, relações raciais e de gênero. Possui diversos títulos publicados, entre eles Esboços de um Tempo Presente, de 2016, Mídia e Racismo, 2012, Jornal Da Forma ao Discurso, de 2002, Rádio, A Arte de Falar e Ouvir, 2003, e Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro. Então, para a gente começar essa mesa, eu queria chamar a atenção especialmente para um aspecto que eu acho que quando a gente pensa, né, na Bell Hooks, a gente pensa muito no pensamento feminista, a gente pensa muito no pensamento dela sobre educação, muito também toda a teoria que ela desenvolve sobre amor, comunidade, e a crítica cultural nem sempre é lembrada como um aspecto importante, porque eu acho que a crítica cultural é onde acontece uma confluência desses vários pensamentos dela. E também é uma das frentes em que a Bell Hooks exerce o papel dela como uma intelectual no debate público,
né? Ela não só estava dentro da academia lecionando, não só estava produzindo teoria, né, escrevendo livros infantis, escrevendo poesia, mas ela também estava o tempo todo produzindo resenhas, ensaios, enfim. E no Anseios, que é uma das coletâneas que ela dedica especificamente aos textos de crítica cultural, logo na introdução ela faz uma reflexão de como ela primeiro começou, né, na letras, estudando literatura, depois ela vai para os estudos culturais, e ela percebe que, embora a gente tenha uma produção de conhecimento, de reflexões, né, sobre uma série de questões do nosso tempo, a crítica cultural é esse espaço em que a gente começa a mostrar, por exemplo, como os estereótipos estão sendo repetidos nos filmes, nas séries de TV que a gente assiste, nas músicas que a gente ouve, e o impacto disso na subjetividade das pessoas, né? Como é que não só se reproduz um imaginário racista que é forjado pela supremacia branca, né, de que pessoas negras vêm de famílias desestruturadas, de que pessoas negras estão em constante sofrimento, ou de que as relações amorosas são necessariamente opressivas, que só existe um modelo de sucesso e de felicidade dentro de um modelo capitalista, né? A crítica cultural serve para questionar esse imaginário, como ele se perpetua, mas ela também faz uma outra virada que é muito interessante, quer dizer assim, como a falta de uma representação complexa de pessoas negras faz não só com que a gente se veja muitas vezes na cultura pop personagens negros que não têm nada a ver com a gente e com as pessoas negras que a gente conhece, e como a crítica cultural também é um lugar de provocação, do tipo, ok, e quais são os passos que a gente pode dar para ir além dessas representações recorrentes? Como é que a gente questiona, por exemplo, o modelo da comédia romântica? Como é que a gente problematiza uma ideia de que mulheres estão sempre competindo entre si? Né? Então, assim, é um pensamento muito rico, um pensamento muito interessante, em que ela vai usar o feminismo, na verdade, como uma moldura epistemológica para pensar a nossa realidade e as imagens que a gente está consumindo o tempo todo. Então, eu, assim, sou muito... Tenho muita gratidão por esse pensamento da Bell Hooks, porque isso foi uma coisa que, para mim, foi muito importante no meu trabalho como poeta, e também é muito importante no meu trabalho como jornalista. Eu acho que depois de... Eu tive a sorte, a alegria de ser a tradutora do Olhares Negros, que também é um livro de referência, né, da crítica cultural, especificamente do cinema. Mas acho que depois eu nunca mais consegui nem assistir a uma série, nem resenhar um livro sem pensar assim, ok, quais são as representações que estão aqui em jogo? Como é que a gente fala da literatura das autoras negras? Como é que a gente fala da construção de um personagem negro protagonista numa série, numa novela, enfim? Então, é uma alegria muito grande estar especificamente aqui nessa conversa. E queria começar, então, pedindo para a Clélia contar um pouco para a gente qual a importância do pensamento da crítica cultural da Bell Hooks no seu trabalho e compartilhar um pouco com a gente. Oi, boa noite. Boa noite, Stephanie, Rosane. Boa noite para todo mundo que está aí. Quero agradecer primeiro a paciência e o esforço da equipe do SESC, desculpem, não estou acostumada a falar outro nome de editora, da editora Elefante, né, para que eu pudesse participar. Como o Tadeu anunciou, eu tive compromissos de trabalho, estou fora do Brasil, então realmente não daria para estar se não fosse esse esforço dessa equipe. Então quero agradecer a Marileia, todo mundo que está ajudando na organização. Quero agradecer ao Alex, que é uma das pessoas que
foi apresentando Bell Hooks para muitas de nós, né? Então quero começar com esses agradecimentos. E eu gosto, né? Eu gosto muito da sua pergunta, Stephanie, porque eu tinha justamente preparado algo que não é uma aula. Ontem, né, vi um trechinho aí da fala da Marileia e vou falar justamente a partir da paixão pela experiência, né? Ou melhor, da experiência de paixão, seja qual for a ordem das palavras. A Bell Hooks, não só a parte da crítica cultural, né, mas a Bell Hooks é uma autora que me toca. Ah, agora eu tô vendo todo mundo, muito bom. É uma autora que me toca, que me afeta, que me provoca afetos, e provoca por vários motivos, né? Para além do que Stephanie trouxe, Bell Hooks é uma autora que fala como minha tia, às vezes eu chamo ela de tia Bel, e eu imagino ela sentada na varanda. Eu sou do interior, como vocês podem perceber pelo meu sotaque, que eu faço questão de manter. E aí eu imagino a Bell Hooks assim, sentada na varanda, descascando laranja, chupando. Tem muita laranja na minha terra. E aí passa uma outra pessoa na calçada e ela fala: e aí, menina, como tá seu sobrinho? Melhorou? Melhorou. Ah, mas na escola aconteceu uma coisa, não acredito. E elas começam a conversar, e é assim que me parece que a Bell Hooks vai falando com a gente. E com a sabedoria própria, né, das nossas tias, ela vai trazendo muitas complexidades por meio de simplicidades, de retratos do dia, retratos dos afetos, causos. Então, é assim que a Bell Hooks vai me tocando também pelo fato de... Um dos primeiros textos que eu li da Bell Hooks foi o Vivendo de Amor. E aí eu já recomendo, né, sempre quando eu vou indicar esse texto, eu recomendo leia sentada, com tempo, com uma água do lado, respira, né, e todos os outros, né, intelectuais negras, esses que a gente tinha mais acesso antes das editoras passarem a traduzir outros, que não aquele primeiro, né, que já tinha no Brasil. E são textos que eu leio várias vezes e a cada vez me toca de uma forma diferente, eu encontro nuances diferentes nas páginas. Então é por aí também que a Bell Hooks me toca, que o texto da Bell Hooks me toca. Deixa eu olhando aqui minha cola, né, meu rascunho. Ah, eu coloquei aqui também que a gente está comemorando os 70 anos, né? Então também fiquei imaginando, minha mãe também acabou de fazer 70 anos, então eu fiquei imaginando uma conversa com vocês, como eu disse, menos uma aula, porque, né, acho que a gente tem a Rosane aqui, que também é uma pessoa que estuda bastante, especialmente essa parte da obra da Bell Hooks, né, e acho que se for para ter aula hoje, que seja com ela, né, e não comigo, mas fiquei pensando em falar a partir do meu espaço, da minha trajetória. Eu sou psicóloga, então eu quero falar a partir do que eu fui ouvindo na clínica, a partir do que eu produzi na minha pesquisa de mestrado e de doutorado, onde a Bell Hooks é muito importante, e falando ao mesmo tempo com a Bell Hooks, né, com essa senhora, com essa tia que está fazendo 70 anos e com quem a gente senta na varanda e pode falar tudo que a gente conversa com ela. Gostei também da palavra provocação, né? De um tempo para cá eu ouvi uma vez e tenho repetido, né, esse sentido de provocar como convidar a voz, provocar. E acho que a Bell Hooks também nos provoca a falar, né? Nos provoca a agir, nos provoca a transformar aquilo que a gente professa, que a gente teoriza em prática, para que seja um feminismo efetivamente coerente. Eu estou ouvindo umas vozes, espero que vocês não estejam. Se não, não, né? Então tá bom. Bom, aí, então, como eu disse para vocês, falo a partir desse lugar, né? De psicóloga, de uma pessoa do interior que gosta desse papo de varanda, e também pensando como as representações participam da construção da subjetividade, da subjetivação. Estou vendo também a Edneia aí, que está na programação e que também tem estudado, né, primeira infância. A gente vai vendo como a subjetivação, a identificação, todos esses processos, eles passam por referências, eles passam por espelhos, eles passam por figuras, discursos que nos atravessam.
Se a gente pensar, inclusive, nas perguntas que a gente faz para as crianças, elas são já muito modeladoras. A gente pergunta para as crianças, o que você vai ser quando crescer? E essa é uma das perguntas mais cruéis que eu conheço. Porque a gente pergunta o que você vai ser quando crescer, e a criança já entende o sentido dessa pergunta, porque nenhuma delas responde, eu vou ser feliz, eu vou ser livre, eu vou ser alegre, eu vou ser colorida, eu vou ser... Elas respondem profissões. E isso vai mostrando como a gente já tem uma representação de que para ser alguém você precisa produzir capital, para alguém que vai gozar da renda desse capital, né? Ao mesmo tempo, a gente tem imagens de crianças negras, brancas, amarelas, indígenas, que trazem um sentido associado a cada imagem. Isso também fala com a gente, isso também nos influencia. E uma coisa bem interessante que a Bell Hooks traz, eu gosto bastante desse ponto, inclusive, é como que essas referências adoecem, ela não usa esse termo necessariamente, mas eu gosto de utilizar, todas as crianças. Numa sociedade em que as violências são estruturais e que perpassam os discursos, que perpassam as relações, que perpassam a forma de se posicionar, a corporeidade, essa violência estrutural adoece todo mundo. É tão adoecida. Uma criança que tem problemas porque não enxerga a cor da sua pele, a textura do seu cabelo, o design do seu cabelo, não enxerga nada disso nas revistas, na TV, nos livros infantis, nos livros didáticos. Isso pode adoecer essa criança, mas também pode adoecer a criança branca que acha que o seu cabelo, porque desce liso, porque o seu nariz é mais estreito, né? Ou seja, porque é um corpo projetado para regiões frias, né? Afinal, não precisa, aliás, precisa aquecer o ar antes dele entrar, tem menos protetor solar natural, porque está em regiões com menos incidência de sol, o cabelo desce liso para esquentar o couro cabeludo, e essa diferença de design é transformada em diferença de valor. Mas é tão atingida, entre aspas, tão atingida a criança negra quanto a criança branca. Obviamente, a criança negra tem imensamente mais prejuízos, mas ninguém fica saudável numa sociedade atravessada por uma doença como as violências estruturais na sociedade brasileira. Então, isso é importante, e acho, assim, vejo a Bell Hooks trazendo essas nuances e sempre torcendo. Vejo ela também como aquela tia aqui lá da varanda, você está conversando, distraído, contando, falando, e de repente ela inverte o que ela está dizendo e a gente, né, se surpreende. Não dá para ficar o tempo todo achando que está dado o que ela está falando, né? Tem sempre uma inversão. Nesse sentido, para além dessa inversão de apontar como as violências estruturais adoecem e precisam ser consideradas, né, que o sistema interligado de opressões precisa ser considerado, ela também não nos deixa confortáveis, ela não deixa ninguém confortável, ou ninguém conformado, melhor dizendo, com as suas teorias. A gente precisa fazer transformações, transições, para poder acompanhar a sua obra. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente também acha que a discussão das relações raciais vai ser uma discussão que vai passar apenas pela crítica de todas as violências e privilégios gozados pelo grupo racial branco e os prejuízos gozados pelo grupo racial negro. Mas ela vai complexificando. E aí ela vai discutir filmes do Spike Lee, músicas ou clipes da Beyoncé, e vai sempre fazendo as atualizações de sua obra, né? Sempre atuais, não só as que agora a gente está traduzindo, né, para o Brasil, que foram escritas há muito tempo, mas atuais no sentido de que parece que elas vão acompanhando as mudanças sociais, né? E ela vai ainda sendo muito necessária e muito útil. Bom, eu quero dizer também, então nesse sentido, né, da gente não se acomodar, não se conformar, não entrar na forma comum, né, também falar da importância dos livros infantis, que é um dos pontos dessa produção. E os livros infantis da Bell Hooks são também complexos, muito belos, né, são muito... A impressão que eu tenho, né, assim, a Bell Hooks ela tem obras infantis, obras autobiográficas, obras
literárias e obras teóricas e obras sobre relacionamento, sobre amor, sobre masculinidade. E é difícil categorizar onde ela fica, tem gente que tenta, né, mas é difícil categorizar, é uma crítica muito ampla. Ela tem discussões também, livros publicados com Cornel West, Stuart Hall, então tem esses diálogos, né, e ao mesmo tempo a crítica dela a todas essas, livro em que ela fala do Paulo Freire, né, como o primeiro que foi traduzido aqui no Brasil, e o tempo todo ela é muito crítica, justamente nisso que eu falei, quando a gente acha que está dado o que ela está dizendo, ela inverte. Então eu lembro, por exemplo, de trechos em que questionam o fato dela citar autores que seriam sexistas, que gozam do privilégio machista, e aí ela vai dizendo como, ou mesmo dela se dizer feminista, né, e ela vai dizendo como a gente precisa fazer a crítica sem esperar que uma área, um campo teórico, um campo de produção de conhecimento não vai cometer falhas, né, não vai ser perfeito e também não precisa ser considerado como algo que nada serve daquilo que foi produzido. Então ela vai fazendo essas complexificações. E aí, para falar um pouco também sobre os dias de hoje, falei dos livros infantis, né, de como ela vai trazendo inclusive essa contribuição de livros que trazem uma outra forma de pensar a negritude e uma negritude não essencializada. Então aí eu vou entrar numa outra discussão que eu acho bem importante, que Bell Hooks também me toca nesse ponto, que é o tempo todo ela fazendo a crítica para que a gente pense se aquilo que está sendo produzido é verdadeiramente contra-hegemônico, é verdadeiramente uma torção daquilo que está dado e que nos coloca numa forma. E eu gosto bastante, aqui já também quero trazer um pouco de provocação, como a gente estava dizendo, quando a gente pensa que não é simples fazer um discurso contra-hegemônico. Um discurso contra-hegemônico pode ser, mas não necessariamente, é aquele que denuncia. A denúncia é necessária, mas me parece que a Bell Hooks nos provoca, nos convida a fazer mais que isso. Ela nos convida a fazer a crítica para dentro, no caso de sermos pessoas negras, fazendo uma discussão sobre relações raciais. Ela nos provoca a identificar quando é que o contraponto a uma essencialização se torna outra essencialização. Vou fazer aqui uma parada para falar disso, né? Hoje se a gente pensar o cenário atual de representações, de produções culturais, a gente tem um aumento das produções falando sobre pessoas negras, sobre culturas negras, sobre produções que incluem pessoas negras. A questão né, e aí Bell Hooks traz um pouco e esse é um dos pontos em que Bell Hooks traz suas contribuições tão férteis, se o aumento da quantidade de pessoas, de representações, significa uma mudança da forma como as pessoas são representadas. A gente pode ter, da pandemia para cá, a gente teve um aumento enorme do quanto se ouve falar na TV, nas revistas, nos livros, nas editoras, né, o tema do racismo. Vou contar para vocês e já volto nisso de como está o tema do racismo. No meu mestrado, eu pesquisei resiliência em mulheres negras, e aí a Bell Hooks foi bem importante, inclusive o título da tese é baseado num trecho uma frase que ela traz num texto. Então ficou: feridas até o coração, erguem-se negras guerreiras. E aí, para falar de como as mulheres negras são impelidas a serem guerreiras, como elas, né, por muito treino e falta de receber cuidados, né, acabam adotando esse lugar para cuidar de si mesmas, e de como pessoas negras são feridas até o coração, feridas naquele lugar que poderia amar, que estaria amando, e que para nós negros, amar é um ato de resistência. E então, quando a gente faz... E aí no doutorado eu pesquisei saúde em mulheres negras, estratégias de promoção de saúde em mulheres negras. E aí o bem viver e a interseccionalidade foram 2 eixos. Estou contando isso para dizer para vocês que eu sempre escolhi estudar, né, processos de superação de grandes adversidades, que não são comuns, que não são fáceis, que não são naturais, mas que como acontecem, quando acontecem, e ao mesmo tempo estratégias
voltadas à promoção de saúde, concepções de saúde. E aí, nesse aumento do tema do racismo desde a pandemia, eu sou muitas vezes convidada a falar, e quais são os temas que me pedem para falar? As mazelas do racismo. Eu lembro de um que até o título ficou Por que se suicidam os jovens negros? Então, suicídio, genocídio, violência, efeitos psicossociais do racismo. Vocês percebem uma pauta nesses convites? Nossa, eu vi esse sim agora bem forte. Sim. Esse sim foi enfático. Foi para você sentir daí, assim, que não foi só você que recebeu esse tipo de convite, Clélia. Pois é, estão nos pautando, né? E então, é isso que a Bell Hooks vai trazendo, né? Aumentou a frequência do tema, mas de que forma? E as pessoas tentam, inclusive, me pautar, porque eu sempre pesquisei saúde. Eu sou da área de saúde, apesar da área de saúde só falar de doença. Então, esses convites, e aí eu fico numa dança daquele exercício de a pessoa pergunta, você já sabe o que vai responder, independente da pergunta, porque eu preciso ficar dizendo, olha, a gente produz resistência para além de sofrer. Olha, o racismo não adoece só a gente, adoece pessoas brancas. Olha, eu lembro de uma fala numa escola que era uma escola particular, progressista, e aí me pediram para falar sobre como é ser uma criança ou adolescente, não lembro o termo, negre numa escola branca. E aí eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz para a pessoa que me convidou foi: a escola é branca? Aí a pessoa... não, né, a escola não é branca, mas a maioria é branca. E aí, quando eu fiz a conversa, foi bem legal, na verdade. Estavam todas as crianças e adolescentes numa sala grande, eu também sentada ali com elas e eles, e aí a gente foi conversando e eu perguntava assim para as adolescentes brancas: como é ser uma criança branca numa escola branca, numa sociedade negra? Esse é o tipo de pergunta que a Bell Hooks me ensina a fazer. Esse é o tipo de pergunta que a gente precisa fazer na psicologia, né, que é a minha área. Como é ser uma criança que acha que é superior só porque tem o cabelo que desce liso? Como é ser uma pessoa que acha que tudo que foi produzido de bom, de teórico, de clássico, de erudito, como que é? Arcabouço. Eu sempre confundo. Canônico? Esses termos, mas é que tem o arcabouço e o calabouço, né? Então eu confundo de propósito, porque está reservado já um lugar para cada um de nós, dependendo de quem produz. Obrigada, canônico também. Então, como será que é, né, você poder viver a experiência de se ver o tempo todo nas diversas representações? Estou vendo aqui o tempo, eu preciso ir fechando. Então, a Bell Hooks também nos provoca a ir fazendo essas inversões, né, essa contradança, esse pé para trás, essa invertida. E pensando o que a gente quer nas nossas produções para efetivamente descolonizarmos, essa é uma outra palavra que está meio perigosa ultimamente, porque, né, virou bombril, mas para a gente poder sair desses temas, né, outra coisa que me chama atenção é o quanto está sádico falar de nós hoje em dia, porque é o tempo todo, mas é o tempo todo falando do que a gente sofre, ou falando, né, ou a Princesa Isabel encarnada falando de como as pessoas são legais agora que entendem sobre o racismo, e todo mundo é racista menos eu mesmo. Então, são esses discursos que ainda perpassam, né, a discussão racial e que a gente precisa transcender. A Joy James, que é uma feminista negra estadunidense, diz que tem 3 tipos de resistência. Eu repito isso muito porque eu gosto muito dessa diferenciação. A resistência reformista, a resistência radical e a resistência revolucionária. Que resistência a gente está fazendo quando faz a crítica cultural? Que resistência a gente está fazendo quando produz? A Dulce Lima, que também trabalhei no Sesc, né? Acho que ainda trabalha, faz tempo que eu não falo com ela, postou esses dias dizendo que ela vai fazendo parecer de artigos, e o tempo todo são as mesmas autoras negras citadas, Bell Hooks entre elas, obviamente. O que acontece é que a gente precisa citar sempre as mesmas, né?
Que tipo de crítica e de resistência é feita quando a gente se dispõe a ter um tema contra-hegemônico, utilizando ainda o que está no centro, né? O que eu quero dizer é que a lógica é a mesma. A gente pode pretender inverter algo, mas se a gente usa a mesma lógica, a gente só alcança sucesso, empoderamento, poder, e não implode, né, a lógica. Então é importante que, como diz Audre Lorde, que também é colega aqui estadunidense, né, da Bell Hooks, a gente compreender que as ferramentas do Senhor não irão desmantelar a casa grande, que é o título, inclusive, do capítulo. Então, a Bell Hooks me inspira a pensar espaços de autoria, né, estilos narrativos, estilos de escrita, estilos expressivos, e transcender, para ir fechando mesmo, as configurações coloniais, como diria Fanon, né? As armadilhas, as caixinhas, os consensos, inclusive entre nós, nós que eu digo agora somos intelectuais negros, ou movimento negro, movimento de mulheres negras, que bom que a gente pode divergir, que bom que a gente pode discordar e produzir a partir disso. Mas parece que tem um melindre de que a gente precisa falar as mesmas coisas, produzir da mesma forma, concordar. Então ela nos provoca a transpor reducionismos de nós mesmos e teóricos, e ela nos provoca a pensar o que é uma produção libertária. Porque enquanto a gente tem a colonialidade, a configuração colonial como base, a gente só está fazendo, né, só está fazendo barulho, como que é aquela pergunta da Spivak? Pode o subalterno falar, né? A gente sempre falou, a gente fala desde sempre, a questão é se podem nos ouvir, se querem nos ouvir, acho que mais do que podem, se querem nos ouvir. Mas enfim, então o que é libertário, o que é saudável, e o que pus uma palavra aqui que talvez não seja melhor, mas transicional, porque eu acho que todas as transições, como diz, né, a Neon Cunha, gosto bastante quando ela fala que que a transição é algo pela qual todos nós devemos passar, porque é algo que nos ajuda a sair do lugar onde fomos conformadas e ir além, né, e descobrirmos outras possibilidades. Bom, terminei de responder sua pergunta, Stephanie, e vou dizendo como Bell Hooks me provoca, me toca, me afeta. Vou deixar assim meio incompleto, tá tudo bem, né? Quero ouvir a Rosane e depois a gente vai trocando também com a plateia. Obrigada. Ótimo. Muito obrigada, Clélia. Então, Rosane, agora eu peço para que você fale um pouco sobre como o pensamento da crítica cultural da Bell Hooks influencia a sua produção, a sua prática, né? Porque você também é uma intelectual que participa do debate público, que também está aí, muitas vezes, fazendo uma crítica ao jornalismo, o que também é uma coisa muito importante, que eu acho que a gente faz pouco, né? A gente consome muita notícia, mas não necessariamente para refletir sobre as circunstâncias da produção da notícia, ou às vezes esse debate ainda está muito restrito à academia, mas você ainda consegue uns espaços para refletir sobre isso publicamente. Então, gostaria que você compartilhasse essa experiência com a gente. Ok, Stephanie, obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né, no dia de hoje, falando, né, tentando repercutir, né, como Bell Hooks nos afeta no ano que ela faria 70 anos. E eu acho né, tenho certeza, a gente tem prova e convicção do acerto que o SESC e a editora Elefante tiveram ao reunir, né, pessoas, pesquisadoras, intelectuais, um pouco para a gente dimensionar o pensamento da Bell Hooks, dimensionar de forma precária, provisória, né, limitante. Nós não teremos, já diria o
escritor mexicano, estou tentando lembrar o nome dele, que ele diz que nunca vai haver tempo para a última palavra. Esses esquecimentos é que cada vez menos a gente fala nome de homens e a gente vai esquecendo o nome deles no meio da estrada. Né? Mas é um escritor mexicano que eu gosto, está dentro da cota, né, das vozes masculinas, brancas, e ele diz que nunca vai haver tempo para a última palavra, porque a palavra não se completa. E eu acho que esse seminário também é isso, né? É dessa incompletude da gente falar de Bell Hooks, porque ela é a palavra que nunca, né, se completa, que não cessa, até porque nós somos a letra dessa palavra também, que não se completa. E eu acho que para falar da experiência de Bell Hooks na vida da gente, pessoalmente, individualmente, se a gente quiser ser minimamente coerente com o que ela diz, é falar de uma experiência, falar de um si onde não há mais si mesma. Então, a minha fala vai ser como ela me impacta, mas esse mim, na verdade, é habitado por coletividades, né? Não é mais o eu, né? O eu que triunfa nas redes sociais, o eu que lacra, o eu que se torna diva, e é o eu que Bell Hooks se distanciou, né? Para ela, só importa quando a gente fala de sujeitas, e falar de sujeita é você falar mesmo de si, falar das suas perspectivas individuais, mas onde não há mais si mesma. Eu acho que a nossa trajetória de mulheres negras é uma trajetória fadada a esse postulado, né? Como é que a gente pode falar de si onde não há mais si mesma? E eu acho que, sob essa perspectiva, é algo que vem me preocupando muito quando a gente fala das mulheres negras, feministas, intelectuais, é que a gente reconhece, muitas das vezes, a gente está nesse trabalho, nesse esforço grandioso de reconhecê-las como mulheres pensantes, como intelectuais, como ativistas, como mulheres que pensaram o mundo, pensaram o país, mas a gente esbarra numa dificuldade que é de designar o pensamento dessas mulheres. Né? Quando eu estou falando isso, não estou querendo que a gente coloque em caixinhas Bell Hooks. Não tem caixinhas para ela, se a gente vê, né, a paisagem que ela atravessou, ao mesmo tempo que ela constituiu, ela é uma mulher que resiste a etiquetas teóricas, a etiquetas de categorias, mas ainda assim é preciso que a gente designe o pensamento de uma Lélia Gonzalez. Dizer apenas que Lélia Gonzalez foi feminista intelectual é pouco. Dizer apenas que Sueli Carneiro é feminista e intelectual e pensadora é pouco. Elas são pensadoras de quê, afinal? Qual foi a janela? De que janela que elas olharam o mundo? Parece um preciosismo, uma chatice, mas um pouco porque senão a gente coloca todas essas mulheres numa vala comum de tal modo que a gente diz, por exemplo, que Angela Davis ela é interseccional. Ela até é, todas nós somos, né? Porque nós olhamos o mundo a partir de todas essas categorias. Mas a interseccionalidade não é janela, por exemplo, que Angela Davis vê o mundo, né? Uma comunista não vai se chamar de interseccional, né? Então, assim, eu estou brincando com essas questões todas, porque é esse exercício, Stephanie. Primeiro, como é que a Bell Hooks entra na minha vida? A Clélia falou aqui do Alex Hatz também. Alex Hatz foi das pessoas que eu comecei a ler Bell Hooks em 2000, 2001, né? Nós morávamos juntos no CRUSP. E foi mais ou menos nesse período que eu tive contato, né? A maioria das obras da Bell Hooks estava em inglês e a gente começou a trocar, né, textos da Bell Hooks. E como eu sou da comunicação, né, para além dos textos dela sobre feminismo, afetos, né? O afeto no sentido ampliado, acho que a Marileia deve ter tocado nisso ontem, né? Que é uma das janelas da Marileia, a questão dos afetos, né? A janela em que ela vê o mundo, mas eu voltei muito meu olhar para Bell Hooks como uma ativista feminista, sim, mas também como uma pensadora, uma grande intelectual do campo da representação e da crítica cultural. E, ao vê-la dessa forma, todo o movimento, eu acho que a Bell Hooks ela deu saltos quânticos para a gente pensar essa temática, que é um tema que ainda é muito colonizada, confiscada pelas teorias ocidentais e ocidocêntricas, né? E aí eu vou pedir licença muito rapidamente para pensar essa questão como a Bell Hooks ela prisma meu olhar, o meu trabalho, mas também não é o meu, né? É o nosso trabalho, e como ela pode ser, a partir dessa experiência,
uma referência para a gente pensar, inclusive, uma outra noção de estética, para a gente pensar uma outra noção de arte. Se a gente deslocar, nem precisa a gente deslocar muito o nosso olhar, né? Mas se a gente voltar, pensando essa ideia do cânone, né, Clélia, que eu também não gosto desse termo, acho ele serviu para excluir, mas se a gente conceder aqui alguma legitimidade para essas palavras carcomidas, do ponto de vista do cânone, um homem branco, que também é um que eu gosto muito, que está na minha cota, o Walter Benjamin, ele faz um deslocamento fundamental. O que o Walter Benjamin vai pensar no século XX? Ele pensa uma outra concepção de estética, ele volta para todas as teorias de estética e diz assim, como é possível a gente pensar uma outra noção de estética distante das teorias estetizantes, distante de uma teoria do belo, né, kantiana. Então, ele vai fazer todo um deslocamento, que é um deslocamento fantástico. Porém, o Walter Benjamin, né, esse autor que muitos de nós leem e que eu particularmente gosto muito, se a gente comparar com o que a Bell Hooks fez, ele fez muito pouco, porque a Bell Hooks ela vai fazer o mesmo deslocamento de um Walter Benjamin, por exemplo, e vai nos situar em um lugar que é da mais profunda radicalidade. Ela vai dialogar indiretamente com a Aimé Césaire para dizer assim, não é verdade que a obra do mundo está acabada, né? Essa poesia do Aimé Césaire, que é longa, eu não vou dizê-la agora, até porque eu já esqueci a poesia completa, mas parte dela é essa, né? Não é verdade que nós viemos parasitar o mundo. E a gente está aqui, a gente está querendo construir a obra do mundo. Mas como é que a gente constrói a obra do mundo? Como é que a gente faz essa reivindicação se sequer nós somos humanos? Né? Se sequer nós somos sujeitos e sujeitas à nossa história. Então, eu acho que quando a gente está falando de representação e de crítica cultural, a gente está falando de um outro manto da abordagem de um outro manto do mundo. E essa, digamos, metáfora de manto do mundo e de borda não é à toa, porque a Bell Hooks ela vai considerar, inclusive, eu acabo de receber um livro fresquíssimo da editora Elefante, chamado Pertencimento. Eu estava na porta do meu prédio esperando o Uber para vir aqui, quando o motoboy chegou, eu falei, opa, já vou. E tem um trecho que está em outros livros, está no Olhares Negros, né, que eu fiz o prefácio, que a Bell Hooks ela vai levantar duas questões. Se é verdade que nós temos o que oferecer, e se é verdade que a obra do mundo não está acabada, ela vai reunir insumos para a gente pensar uma outra noção de estética, muito distante dos parâmetros ocidentais de arte, do belo, da fruição. Ela vai tomar fundamentalmente duas categorias: a ancestralidade negra, né? Ou seja, uma concepção da nossa existência, da cosmopercepção, das cosmogonias de um lado, e aí da colcha de retalho. E aí eu me lembrei muito de uma artista, né, Remédios Varo, mexicano, que ela tem uma obra de arte chamada Bordando o Manto do Mundo. Eu acho que, de certa forma, o que todas nós, né, Bordando o Manto do Mundo é uma obra linda. Se vocês quiserem, Remédios Varo, dá uma googada, inclusive agora, Bordando o Manto do Mundo. É uma pintura lindíssima, e eu acho que a Bell Hooks e tantas outras mulheres e homens negros, eles vêm nos ensinando a bordar o manto do mundo, porque o manto do mundo está coberto. Vamos combinar, esse manto está puído e ele está carcomido, e nós sempre estivemos fora desse manto. E o que a Bell Hooks ela vai pensar do ponto de vista da crítica cultural, das novas ordens de representação, da educação, da crítica feminista, é como é que a gente constrói essa outra borda do mundo. E se a gente concordar que essa borda do mundo está carcomida, ela está puída, ela deixou muita gente de fora, e quem está coberto com essa borda, a Clélia falou, né? O racismo ele adoece a todos nós. Quem está coberto também por essa borda está cheio de ácaros, né, gente? A branquitude, ela também está adoecida. É uma borda que está cheia de mofo, está embolorada. E veja,
Olha a generosidade do pensamento de uma mulher, quando ela diz que os insumos de uma outra concepção de estética aqui não são as artes do belo, não está ligada às teorias estetizantes, que já receberam muitas críticas de homens brancos ocidentais, mas, repito, que ganham em mulheres como Bell Hooks um ponto de radicalidade sem precedentes, né? O que a Bell Hooks vai dizer é preciso, sim, que a gente construa novas formas de experiência, de subjetivação, mas a partir de outros insumos, a partir de uma outra matéria-prima. É preciso que a gente se afaste radicalmente dessa. E aí eu acho que quando ela traz essa ideia de coxa de retalhos é fundamental, porque se a gente ligar todos os pontos que a Bell Hooks levanta na vasta obra dela, eu acho que como ela se apresenta, inclusive demonstra o que ela é, porque a biografia da Bell Hooks não é uma biografia, é um texto, né? É feminista, anticapitalista, anti-imperialista, negra, não se sabe? E aí você vai lendo, não acaba nunca. Mas ali não é e se a gente vê, não tem nada de pompa, não é uma biografia acadêmica, não é doutora, pós-doutora, autora de diversos livros. É uma biografia de posicionamento político. Acho que o largo espectro do posicionamento político da Bell Hooks espelha, de certa forma, essa ânsia em que ela tem de abordar um manto do mundo a partir de um olhar feminista negra que só uma mulher negra conseguiria constituir da forma que ela constitui. Porque a Bell Hooks ela tem muito consciência, quando ela diz anticapitalista, feminista, negra, né? Antissupremacista branca, ela está dizendo o seguinte: enquanto habitante da borda do mundo, eu vejo esse mundo com um olhar, eu não diria de excelência, mas o olhar dela é de excelência, eu diria que ela não diz assim, porque simplesmente ela é habitante da borda do mundo. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: os habitantes da borda do mundo veem coisas inimagináveis. Os habitantes da borda do mundo veem as catástrofes corroendo primeiramente as beiradas, simplesmente porque habitam as bordas do mundo. Não é necessariamente que as habitantes da borda do mundo são as tais as mais inteligentes. Algumas até eu acho que são, né? A gente tem alguns exemplos no Brasil. Uma Lélia Gonzalez, uma Sueli Carneiro, eu acho que algumas de nós realmente têm assim, uma inteligência acima da média. Mas não é isso que marca. O que marca, digamos, essa excelência e essa visão radical da construção de outro mundo é simplesmente porque nós habitamos a borda do mundo. Voltando ao diálogo com o Benjamin, o que ele vai... Que era um homem judeu, que quando tenta escapar do nazismo, não consegue, se mata, se suicida. Ele tem um texto muito bonito que ele vai dizer o seguinte, é um texto que ele vai chamar de fenômenos de evidência. Ele diz o seguinte, que a maioria até consegue ver a catástrofe. Gente, eu acho que a assinatura pela democracia dos 3 milhões de brasileiros agora é um pouco isso. Ele vai dizer assim, a maioria até consegue ver a catástrofe, mas ela só vai ver quando esse ver não adianta mais para nada. A gente teve uma assinatura agora. Todo mundo assinou. Ele vai dizer, a maioria até consegue ver, mas é quando esse ver não adianta mais para nada, né? A gente pode dizer, essa carta foi ótima, foi poderosa, simbólica. Simbólica para quê, gente? Foram 4 anos. A mesma coisa os fascistas não passarão, racistas não passarão. E eu brincava, eu dizia, gente, eles passaram todos. E sambando na cara da sociedade. Vocês lembram, a gente estava quase no fim do governo Temer, a gente dizia fora Temer. Ou seja, quando o Walter Benjamin diz que a maioria até consegue ver, mas quando esse ver não consegue ver mais para nada, ele vai dizer que são poucos ou poucas que conseguem ver as catástrofes. Ele mesmo vai dar um exemplo, dizendo que quando havia já a disseminação que o Hitler literalmente ia meter o louco, o que muitos judeus diziam? Ele não é louco, ele não vai atingir a gente. O máximo que ele pode fazer é perseguir judeus de classe média baixa, pobres, e a gente vai ajudar essas pessoas, a elite, né? Os judeus ricos. Ele vai dizer, aí a gente tem que lembrar do compadre Washington, sabe de nada, inocente, né?
A mesma coisa com a gente. Agora, por que essas mulheres vêm antes? Por que eu digo que 2015, a Marcha das Mulheres Negras, foi um fenômeno de evidência? Porque nós habitamos a porta do mundo. E o que em tudo isso, Stephanie, se liga com Bell Hooks? Uma mulher que produz a quantidade de coisas que produz, que dialoga com a educação, com crítica cultural, com representação, com feminismo, com política, ela está vendo a paisagem no mundo a partir da borda e ela está sendo fenômeno de evidência para todas nós. Então, Bell Hooks ela não merece ser encapsulada apenas, tão somente, como a feminista negra que escreve de maneira simples, para todas nós entendermos. A simplicidade da Bell Hooks ela é inequívoca, né? E aí a Clélia começa falando lindamente, que eu também vejo a Bell Hooks assim, Clélia. Mas o descascar laranja e perguntar como você está é de uma complexidade grandiosa, porque o complexo não quer dizer difícil. O complexo significa dizer que você vê o mundo a partir de várias camadas. Como, às vezes, as nossas mães, que não têm o ensino superior, veem, elas são complexas. Elas não são difíceis, elas não falam com aquele jargão acadêmico, mas ali é uma complexidade, porque elas vão ver o mundo a partir de várias camadas, e por isso a Bell Hooks ela pode ser, como Edgar Morin, ser considerada uma pensadora da complexidade, né? E aí ela é um fenômeno de evidência, porque quando ela olha a paisagem do século XX, há uma frase que diz o seguinte: nós temos que estar à altura do nosso cotidiano. E a Bell Hooks, eu acho que, de certa forma, ela teve a altura do nosso cotidiano, porque quando ela se desloca para pensar representação e crítica cultural, o que ela está dizendo? Ela fala que a perpetuação da destituição, da violação e da negação da nossa existência se dá pelos sistemas de representação contemporâneo. E aí ela vai para o cinema, ela não poupa, gente, nenhum Spike Lee. Quando eu li a crítica da Bell Hooks com Faça a Coisa Certa, eu falei, nossa, eu vou ter que rever esse filme. E o próprio Spike Lee, ela não poupa um Asas do Desejo, do Wim Wenders, que é um filme, né, que normalmente todos nós gostamos. E aí o Spike Lee disse que depois que recebe as críticas dela, ele vai rever o filme. E aí ele diz, eu concordo, porque a Bell Hooks ela não é condescendente na crítica dela. A Clélia também falou um pouco que ela diz, é preciso que a gente faça a crítica interna nossa, enquanto comunidade negra, sem ser destituidora. Ela é muito respeitosa, mas ela é crítica. Criticar significa dizer pôr em crise. A Bell Hooks é uma mulher que o seu compromisso com a teoria é pôr em crise sempre. Sob esse ponto de vista, ela é uma mulher também contemporânea. Ela é contemporânea não só porque ela estudou cinema, não só porque ela estudou filme, ela é contemporânea porque ela vê o seu tempo e ela nega radicalmente o seu tempo. Só que ela não é nihilista. A negação da Bell Hooks não é negativista. O que define o contemporâneo não é ele apenas... A gente não é contemporâneo. O nosso tempo não é só porque a gente vive no nosso tempo. É que a gente vai ver sempre a obscuridade do nosso tempo. A gente não quer ver as luzes no nosso tempo. Se a gente for ver o que torna o nosso tempo obscuro, a gente vai concordar, ainda que a gente parta de pontos de vista diferentes, que o que faz a miséria do nosso tempo é o racismo. O que faz a miséria do nosso tempo é o passado que nunca passou no nosso caso, no caso do Brasil, em boa parte do mundo, mas particularmente do Brasil, que é a pior tragédia criminosa da humanidade, a escravidão. Então, eu acho que quando a gente faz a ligação de todos esses pontos, né, e como a Bell Hooks ela né, e aí eu voltando a essa ideia, como designar Bell Hooks, a experiência dela na minha vida é de uma mulher complexa, uma mulher que pensa o mundo, uma mulher que oferece caixas de ferramenta para estudantes de pedagogia, de psicologia, de matemática, de física, de sociologia, ou seja, ela é panorâmica, porque ela é essa mulher contemporânea que viu a obscuridade no nosso tempo. E se a gente também concordar com essa outra questão, e aí já é algo meu, quer dizer, o meu que não é meu, né? O meu que são dessas vozes que me habitam, mas aquilo que eu posso chamar de mais autoral meu, é que eu venho defendendo que o nosso século XXI,
Os historiadores estão dizendo que o que funda o século XXI é a Covid, né? O século XX, o que fundou o século XX foi a Primeira Guerra Mundial, foram as guerras mundiais, e o nosso não foi o bug do milênio, todo mundo, né? 2000, bug do milênio, o mundo todo se preparou, não aconteceu nada, nenhum computador. Aí segue, aí 2020, o bug foi em 2020, né? Com a pandemia. Se a gente considerar que, além da Covid, nós temos outras questões que vêm fraturando o nosso tempo. O que eu venho defendendo que a luta por reconhecimento e a luta por representação é a grande questão do nosso tempo. Nós vivemos em um momento em que aquela fatura, o projeto chamado modernidade, que é um projeto lindo, não contém ironia de minha parte. A modernidade, que é um projeto lindo, baseado nos princípios de individualidade, de universalidade, de autonomia, esse é o tripé que funda o projeto moderno, deixou muita gente de fora, voltando à ideia do manto do mundo. Esse projeto lindo e maravilhoso, que é realmente lindo e maravilhoso, deixou muita gente de fora. Ora, quando a gente diz fulano de tal me representa ou não me representa, o que tem em jogo? Claro que essa frase virou arroz de festa nas redes sociais, e redes sociais miserabiliza tudo, né? Tudo vira... Né? Nem me representa, não me representa, Facebook. Mas, para além da miserabilização que a gente fez do termo nas redes sociais, ele carrega o germe do que fratura o contemporâneo, que é a luta pelo reconhecimento. Quando a gente está dizendo isso, o que a gente está dizendo é que esse mosaico da acepção do humano não nos interessa mais. Não basta apenas, como diz a Judith Butler, a gente lutar por reconhecimento. É preciso que a gente questione as normas que antecipadamente atribuem reconhecimento diferenciado. Então, o que está em jogo, inclusive, é uma própria concepção do humano, quando a gente diz que fulano de tal me representa ou não me representa. O que a gente diz é que todo o conceito de representação, que é um conceito eminentemente moderno, porque se a gente pegar uma tradição ocidental, né, europeia, ocidental, o conceito de representação ele é um conceito moderno, porque para os antigos a representação não era um valor. As comunidades, quando elas vão se fixando, vão se tornando sedentárias, todo mundo definia, né? Os destinos de uma comunidade eram definidos por todos, porque, a rigor, eram comunidades pequenas e todo mundo, né? Falando de maneira banal, quase vulgar, todo mundo dava pitacos sobre os problemas. À medida que as sociedades se complexificam, as pessoas deixam de ter tempo e paciência para discutir problemas que são comuns e passam a delegar. Então, a representação do seu sentido político, ela deriva de um conceito que é jurídico, né, e um conceito que é dramatúrgico, né? Desde Roma, você tem toda assim uma... Então, desses dois conceitos, jurídico e o conceito dramatúrgico e teatral, a gente tem um terceiro conceito, que é o conceito da representação política. Mas, veja, esse conceito, que é um conceito que deriva de um escopo da modernidade, da construção dos Estados-nação, carrega um vício de origem. Carrega um vício de origem que está hoje espelhado no que a gente chama da nossa política institucionalizada. Quem é que define os destinos de uma coletividade? Quem sempre está, o Caetano diz, né, o homem branco sempre no comando. Por que a gente nunca teve presidentes negros? Por que a gente nunca teve presidentas negras? A única mulher que a gente teve foi... golpeada. Por que as lideranças não são negras nas empresas privadas? Ou seja, carregam um vício de origem, porque quem define os destinos de uma coletividade está sempre ligada a um grupo considerado humano, portanto, não negro, portanto, masculino, né? Portanto, hétero, em alguns casos, etc. Eu vou dar um exemplo muito rápido sobre o que a gente teve de, entre aspas, da melhor experiência em termos de inclusão, que foi o governo Lula, com todas as críticas que eu tenho a esse processo de inclusão, mas nós tivemos uma mudança socio-racial nas universidades, com cotas, etc. A despeito dessa mudança socio-racial no Brasil, permaneceu, mesmo numa proposta de inclusão, uma demarcação do ponto de vista racial. Quem pensou e quem executou, em sua maioria, políticas
públicas bem intencionadas, eficazes, eficientes, foram homens brancos sudestinos em sua maioria. Ou seja, mesmo quando a gente tem um projeto que quer incluir todo mundo, nós, mulheres negras, permanecemos como destinatárias de políticas públicas. Isso revela uma deformação que é democrática, por isso que a gente diz que racismo não tem a ver com democracia. Então, percebam que todo debate de representação na televisão, na imprensa, não é porque a gente quer estar com a nossa carinha preta e linda na televisão, é porque a representação diz respeito ao que é hegemônico no mundo. Se eu vejo todos os dias jornais, filmes, como diz o próprio Aimé Césaire, é preciso que a gente quebre o monopólio da beleza, da inteligência e da riqueza. Está monopolizado em determinados corpos. Então, esse hábito, esse costume que vai sendo criado, é dado pelas ordens do imaginário. Eu acho que a Bell Hooks ela vai fazer isso quando ela diz é preciso a gente examinar como essa representação se dá na indústria cultural e a gente faça disso uma plataforma política importante. Rosane, E já está chegando. Desculpa E eu não estou olhando. E a pessoa a pessoa fala demais. Você se empolgou. E eu já vou acabar. Eu sempre recebo porque eu não te calas, né? Do rei lá. Não, mas olha só, é para as pessoas poderem fazer perguntas para vocês falarem mais um pouquinho. Eu então, já estou assim... acabando. E eu ainda ia começar assim, gente, eu não vou falar muito. Eu fiz uma biópsia hoje no pé, ainda bem que eu não fiz isso. Porque não acreditem em pessoas que dizem que já está acabando. Eu nem vou dizer isso, porque quem diz isso é uma outra palestra. Quem começa e diz assim, eu vou falar menos do que a outra. Não acreditem. Então, pelo menos, eu vou acabar sem malandragem, Stephanie. Então, ok, tudo bem. Abramos para as perguntas. Gente, quem tem perguntas, por favor, aproveitem esse momento para a gente ir para a segunda rodada. Eu quero levar ela para casa. Olha, mas tem o seguinte, nós, mulheres negras, tivemos... É uma demanda reprimida, voz sequestrada. Olha a Clélia, a psicóloga falou, voz, a gente até voz ninguém. Aí, quando a gente tem essa possibilidade, a gente não para. A gente fala mais do que... Não tem aquela história do homem da cobra da Praça da Sé, que você espera ele fazer a mágica e nunca acaba. Aí você fala, nossa, mas esse cara vai fazer essa... E aí ele fala... Eu falo que eu sou a mulher da cobra da Praça da Sé. Falo demais. E aí, gente, ninguém... Se vocês não têm perguntas, eu tenho. Então vamos lá. Aqui, rapidinho. Tudo bom, Rosane? A Gislaine aqui, trabalho no SOS Racismo. Tem uma parceria aqui com o João, né? Que ele tem um curso, a Rosane conhece, sabe? Sobre a Bell Hooks, eu queria falar para você que a Bell, quando criança, ela estudou em escolas negras, porque ela viveu um tempo na época da segregação racial. E na adolescência, que ela foi para uma escola onde já estudavam crianças brancas e negras. Então, é a mesma coisa com a psicóloga, quando ela fala que, dentro das críticas dela, ela fala que como será que, se a gente olhasse para dentro e visse uma pessoa branca indo para uma escola negra? Então, ela viveu um momento na vida dela em que ela não sentiu o racismo. Ela só foi sentir o racismo na adolescência, e na adolescência que muda toda a concepção de vida dela de mundo. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso também. Clélia, você gostaria de comentar essa... Eu achei que ia pegar umas tretas. Peraí, deixa eu só ver. Mais alguém tem alguma observação, gente? Ou a gente pode continuar daqui? Não, vamos seguir daqui. Então, vou. Eu achei interessante, né, que ela usou, a Bell Hooks não sentiu racismo. Eu nem sei se eu diria que ela não sentiu, porque ela vai falando da experiência dela desde criança, né? Mas
eu gostei do termo não sentiu, porque ele sempre está aí, né? Seja uma escola só de negros, uma sociedade, né? Não tem como não existir o racismo. A gente pode não nomear o racismo. E uma coisa interessante, vou contar para vocês de uma cena que eu vivi com meu filho. Ele tinha 6 anos, ele estava numa escola, estava na pré-escola, que agora tem outro nome, mas enfim, na pré-escola. E aí eu fui conversar com a diretora porque tinha acontecido 3 casos de racismo. E ela ficou muito surpresa. Eu falei, olha, eu descrevi, depois eu acabei fazendo que a gente não pode ficar de folga, né, gente? Aí tem que dar oficina de racismo na escola do filho. E aí a cena era... E aí eu falei para a diretora, a diferença é que meu filho sabe ler o racismo. Porque se as outras crianças soubessem ler, você teria muito mais casos. Então, uma criança que está treinada, que está letrada, né? Tem agora esse termo também. Mas, enfim, as cenas eram... uma das cenas era uma menina sentada e a outra corria atrás dos meninos. E aí, quando ela alcançava um menininho, ela trazia para aquela que estava sentada e o menino tinha que dar um beijinho na menina que estava sentada. Então, já tem toda uma hierarquia aí, né, gente? Da caçadora, da que fica sentada esperando receber, e a caçadora não ganha o beijo, quem ganha é a outra que ficou sentada, que pode falar, inclusive, de uma questão muito, muito pertinente com as questões de classe. E aí, o que aconteceu foi que essa menina que estava sentada se recusava a receber beijo dos meninos negros. Então, essa era uma... A outra era a escolha do time de futebol, que aí não queriam não queriam um menino no time porque era negro. E a terceira cena era uma menina. O meu filho falou assim, mãe, a menina falou que não gosta da minha cor. Aí eu falei, Zuri, mas você falou para ela. Ai, tudo aquilo, né? Aquela página 37, vamos lá. Que a gente já tem todas as falas, né, as vivências ali, infelizmente mais do que treinadas. Você falou para ela que todas as cores são bonitas igualmente e tal, né? Tentando entender também como ele vivenciou isso. E aí ele falou, mãe, ela tem a nossa cor. E aí doeu, né? E... Então, a sua pergunta me faz pensar também nessas situações. Primeiro, que a gente sempre vivencia o racismo. Se ele é estrutural e perpassa as instituições, inclusive a instituição família, não tem como não vivenciar. Nem sempre a gente nomeia. E acho que talvez a gente sempre sinta, viu? Porque na clínica, muitas vezes, as pessoas, ou mesmo em processos educativos, desde que a educação seja, como pede Bell Hooks, emancipatória, a educação ela vai fazendo a crítica, né? Ela vai deixando em crise, como disse a Rosane, aquilo que está dado. E aí, para ir fechando, né? Mas aí, muitas vezes na clínica, as pessoas elas percebem e elas ressignificam experiências antigas e aí elas falam, nossa, era isso. Foi isso que aconteceu aquela vez, foi isso que aconteceu aquela outra. E aí vem todo aquele afeto, ele se desmonta para se reconstruir. Então, tudo isso para dizer que isso está sempre presente. E a cena da menina, né, que eu não posso deixar de comentar, com uma cena, para a gente ver como é complexo, né? Rosane falou disso, da complexidade. Como são várias camadas, várias nuances. Então, mesmo entre crianças negras, aconteceu uma cena em que o racismo estava presente. Mas é muito importante a gente saber usar as palavras. O racismo estava presente. A menina não foi racista. Não tem como uma menina negra ser racista com meu filho negro. Por quê? Porque o racismo é um discurso que ele traz a opressão de um grupo sobre o outro. O discurso racista, o discurso só traz privilégios para quem o profere se é um grupo que profere e goza de privilégios às custas da humilhação social e racial do grupo que está representado na outra pessoa. Quando uma mãe diz que seu filho não vai lavar louça, que é coisa de menina, quando uma criança negra diz que não gosta da cor do meu filho e ela também é negra, não é uma experiência de uma mulher machista, nem uma experiência de uma criança negra racista. É uma experiência de alguém que reproduz um discurso e que não goza com esse discurso. Pelo contrário, violenta a si mesma também. É importante também essas diferenciações. Eu acabei me distraindo, indo para outros campos, né? Porque essa pergunta me fez pensar nisso tudo, em como é complexo e não tem ambiente em que a gente, inclusive quando a gente reage ao racismo o tempo inteiro, somos lindos, eu estou
tenho pensado como é que, para além do discurso que nos monta, como é que a gente incorpora ou excorpora algo que se torna mais dinâmico, fluido, orgânico. Orgânico talvez seja melhor. E acho que a gente ainda está distante disso. A gente ainda está fazendo força para lutar contra algo que é alicerce. Né? A gente precisa implodir as bases para começar a ver diferença nisso. Então, volto para a Stephanie. Ou para a Rosane. Obrigada, Clélia. Eu queria fazer um comentário. Na verdade, essa observação de que a Bell Hooks viveu muito tempo numa comunidade segregada e depois foi conviver, né, com os brancos, enfim, as estruturas as violências mais óbvias. Mas voltando para a crítica cultural, eu fico pensando justamente como essa vida dela numa comunidade segregada influencia esse pensamento estético, esse referencial de beleza, essa ideia de enxergar beleza. Assim, a Alice Walker também fala isso, sobre a mãe dela que cultivava um jardim numa casinha no sul segregado, uma casinha super pobre, mas que a mãe dela sempre tinha um jardim, sempre fazia uns paninhos, sempre enfeitava a casa, porque tem uma questão, a Saidiya Hartman também fala isso, assim, que pessoas negras, elas não... A nossa ancestralidade, ela não vê, assim, criar beleza como uma coisa finalidade. Isso é uma parte da nossa vida. E eu acho que isso é justamente uma das coisas que cria um outro referencial estético para Bell Hooks. E é por isso que ela valoriza, por exemplo, a colcha de retalhos, não só como uma criação artística. Inclusive, tem uma artista maravilhosa que faz colchas de retalho, uma artista negra, eu vou recomendar um Google também, chamada Faith Ringgold, que o trabalho dela é fazer colchas de retalhos imensas. Ela faz retratos. Tem um retrato da Maya Angelou numa colcha de retalho, que é uma das coisas mais lindas, assim. Mas é justamente essa ideia, né, de que a beleza, ela não é só alguma coisa que está apartada da nossa vida, né? Ela é alguma coisa que nos constitui, que alimenta a nossa subjetividade, e justamente que, a partir do momento em que a gente está tendo que disputar esse tipo de coisa tão óbvia, né, o quanto se perde. E por isso também dessa questão da Hooks colocar assim, não, beleza, temos aqui o filme do Spike Lee, ou temos o romance da Alice Walker, que ela também, assim, critica muito bem a cor púrpura, e assim como criticou a Audre Lorde, e eu acho que isso também é importante da gente falar aqui, né? A Rosane levantou isso rapidamente, mas eu acho que também é uma coisa muito importante para nós pensarmos, que é, assim, a qualidade da crítica que ela faz, porque ela faz uma crítica dialogando com, não só olhar uma obra e falar, existem várias representações sexistas no filme do Spike Lee, mas ela começa a questionar por que um diretor negro reproduz esse tipo de coisa? Quais as imagens que ele tem do que significa ser um homem para colocar em jogo? Quais ideias de poder um estúdio de cinema coloca em jogo para trabalhar esse filme e outros não? Então, assim, ela está pensando a estrutura e ela está pensando a narrativa ao mesmo tempo. E ela faz uma crítica que é construtiva. Quando ela reclama que a Beyoncé é loura e é uma estética agradável para a branquitude, ela não está dizendo para ninguém, vocês não vão ouvir a Beyoncé, vão cancelar a Beyoncé. Não, ela está falando, por que uma mulher negra acha que precisa entregar esse grau de perfeccionismo, esse tipo de performance, sabe? Por que precisa se alçar a uma imagem inalcançável, uma perfeição construída à exaustão, para ser reconhecida como uma artista excelente? Fica também o exemplo da Ludmilla agora no Rock in Rio. Então, assim, mesmo quando ela faz essas críticas do tipo, existem artistas negros que estão fazendo produções estéticas que são para agradar a branquitude, talvez por uma ideia de comunicar com muita gente, ou por uma ideia de alcançar um sucesso capitalista, ela também está falando assim, e quantas outras coisas a gente deixa de ver porque não são consideradas comerciais, porque são revolucionárias,
porque são questionadoras, porque estão trazendo uma outra imagem que desafia a imagem da mulher negra raivosa, da mulher negra subalterna, do homem negro perigoso, né? Então, mas ela faz isso com muita sutileza e sempre nesse sentido de provocar um questionamento. Ela não chega para destruir. Eu acho sensacional, porque quando eu traduzi o Olhares Negros, eu tinha um pouco antes traduzido o Irmão Outsider, da Audre Lorde. E no ensaio, no Olhares Negros, ela detona um ensaio da Lorde. Um ensaio que a Lorde escreve sobre trauma e sobre sentimentos de competição e raiva entre mulheres negras. E aí ela vira e fala assim, gente, esse ensaio é muito importante para a gente realmente pensar pessoas reproduzindo opressões, né, entre si, dentro da comunidade negra. Mulheres negras que, às vezes, numa posição de poder, vão lá e descontam a sua raiva, a sua frustração. Mas você não pode dizer que essa é a experiência de todas as mulheres negras. Tem mulheres negras que vivem em comunidade, que tentam tratar o seu trauma de outra maneira, que procuram acolher, que procuram... Então, assim, não dá para você generalizar, não dá para dizer que toda mulher negra trata seu auto-ódio dessa maneira. Mas ela faz isso de uma maneira extremamente respeitosa. Então, assim, também a gente vive num ambiente em que o debate cultural muitas vezes é isso, né? Ou você elogia e você adora e você acha ótimo, ou você detona. Mas ela não, ela está ali pensando assim, quais são as camadas que essa obra de arte está trazendo para a gente? Sabe? Quais as reflexões que isso aqui nos proporciona? O que isso aqui podia ter trazido, mas deixou de fora? E o que está em jogo, né? No que é deixado de fora? Ou no que é repetido à exaustão, né? Então, enfim, queria fazer essa amarração aqui antes da gente se encaminhar para o fim. Pedir para a Rosane comentar um pouco mais. Não, eu acho que em relação ao comentário da colega, não sei se você realmente leu como a Bell Hooks fala da infância e dela na escola, porque o que ela projeta ali, se você pega um Estados Unidos segregacionista, pelo contrário, a experiência do racismo, né? E eu não estou querendo dizer que lá foi pior do que aqui, gente, nada disso. Mas não é apenas uma sombra. É o ordenamento, é como crianças negras elas são ao diálogo com os pais, né? A preparação de uma criança dessa, mesmo uma escola só com meninas negras, como elas devem, quais são as expectativas que já são construídas na primeira infância. Então, eu pediria licença para discordar de você, que não é não sentir, é um sentir exacerbado, é um sentir à flor da pele, é o sentir você saber que tem um mundo que você não transita. É um sentir que você sabe que desde pequena você só está, do ponto de vista territorial e formal, entre aspas, autorizada para viver em determinados espaços. Gente, isso é de um sentimento tão grandioso, tão terrível, que aqui a gente ainda teve a máscara de poder transitar, né? sem poder transitar. A ilusão que a gente poderia estar em todo lugar. Mas ali havia uma legislação, uma jurisdição. Veja o que isso conforma em termos de subjetividades, né? E isso está presente em toda a literatura, em toda a escrita da Bell Hooks. Pelo contrário, não sentir o racismo. É um sentir tão transbordante, tão cruel, tão dolorido. Agora, eu acho que a questão que a gente tem uma noção de experiência que eu gosto muito, que diz assim, o que é experiência, né? Experiência não é o que acontece no mundo, a experiência não é nem o que me acontece, não é nem o que acontece comigo. A experiência é o que eu faço com o que me acontece. Eu acho que é a definição linda. Agora, a pergunta que a gente pode dizer é assim, o que a Bell Hooks e todos nós fizemos e fazemos com o que nos aconteceu, que é o pior crime da humanidade. E eu acho que a gente, sob esse ponto de vista, a gente saiu até bem na foto, do ponto de vista das nossas reconstruções, né, e tudo mais. Então, eu acho que essa que é a grande questão. Só um minuto. Como eu sou professora de educação infantil, trabalhei na Assembleia Legislativa durante um bom tempo, e eu trabalhei com as crianças brancas e negras. Então, na infância,
Eu vim a saber o que eu senti, o que eu sofri no meu primeiro ano, que foi racismo, que eu levei um tapa no rosto da minha professora no primeiro ano, quando eu fui convidada para trabalhar no SOS Racismo, pelo Francelino, que você conhece, e eu encontrei o professor João Elias, que também ele era conselheiro no SOS Racismo, e fui fazer uma pergunta para ele. Existe racismo no Brasil? Então, porque eu ainda não tinha uma concepção do que era racismo, do que eu havia passado, não estava muito bem descrito na minha mente. E aí, depois eu fui entendendo, que eu fui fazendo formação. Ele falou, uma pessoa que tem que sentar no SOS Racismo tem que fazer a formação e tem que saber, né, como se configura todos esses questionamentos. Então, quando a gente é criança, a gente ainda não tem uma concepção, uma noção do que o outro está fazendo para a gente. A gente vai conseguir começar a compreender como ela, na adolescência, que ela foi para uma outra escola, talvez. Aí eu concordo plenamente com o que você falou, né? Mas aí depende muito de que criança, em que meio que você vive, a tonalidade da sua pele, mesmo sendo uma negra brasileira, né? Qual o contexto, qual o seu entorno, porque é isso que você está dizendo, racismo todos nós sofreremos. Agora, como nós aprenderemos, claro que vai depender de um quadro social em que você está inserido, no seu bairro, na sua comunidade, na sua tonalidade de pele, né? Como a sua família acolhe isso no seu entorno. Mas eu diria que não é uma questão da infância, que não é que a criança não percebe, é em que contexto que essa criança ela tá inserida. Agora, a dor, de certa forma, ela vai ser sentida, ainda que ela não tenha um nome. Esse que é o drama terrível do racismo. Todos sentirão essa dor, experimentarão esse trauma. Nem todos vão nomear como, nem todos vão, mas a dor está ali, né? O crime aconteceu, né? Como o professor Kamengele diz, né? O racismo, às vezes, ele é um crime perfeito porque, assim, é como se fosse um animal que te ataca e não deixa marcas. Mas esse ataque, ele vai ser sentido, de certa forma, e com reelaborações do ponto de vista da nomeação, que são, num país como o nosso, que são realmente diferenciadas. Até que a gente escute em algum momento aquela frase que o Hélio Santos reelaborou, do "a economia estúpida", a gente escute alguém dizer para a gente, é o racismo estúpido. Aí isso vai ter um nome, mas essa experiência já foi sentida, né? Bom, gente, nós temos mais uns minutinhos. Alguém tem alguma pergunta? Por favor. Hello. Mas as suas perguntas são sempre bem-vindas. Seu nome já foi citado não. aqui trocentas Eu vezes. soube. E não dá. Pardon, mademoiselle. É o seguinte, para vocês três, a continuação. Todas as pessoas são segregadas no Brasil e nos Estados Unidos. Todas. Algumas acham que só nós somos. A experiência de segregação, de poder falar ou não, né, de sentir a dor, que é diferenciada, né? A questão da... Como diz Antônio Maus, tem a linguagem, tem mais a experiência. As duas primeiras são pequenas deusas. A grande deusa é a experiência, né? E aí, o filho de um professor universitário, né, o pai está manobrando o carro para ir para a universidade, levar a criança para a escola, e o menino de 5 anos está esperando do lado de fora e um vizinho branco dá umas moedas para o menino. E ele diz, papai, eu fiquei com dor de cabeça. Aconteceu o crime. Né? Ele foi, né? Tava tudo ali, raça, classe, né? Masculinidade. Então, assim, como é que ele vai dizer que ele foi, né? Tinha uma cena de racismo aos 5 anos. Então, isso é muito difícil. Até para ele chegar depois, ele conseguiu ainda falar, né? Papai, porque tem uma comunidade de diálogo né? E também essa bagagem, que no nosso caso, né? Sempre eu falo isso, que Bell Hooks precisa nos Estados Unidos, lá não tem quilombos, né? Assim como a gente tem aqui. Então, os nossos quilombos, né? Assim, romantizar, mas são espaços de estética, né? De linguagem, do cafuné, não é? Da relação com o ambiente, né? De criação, né? De forjar outras línguas. Então, né? Questões das mulheres, né, dessas comunidades, mesmo entre os homens também, assim, com muita dificuldade, mas tem. Hoje, a comunidade que eu mais trabalho há 40 anos tem 2 garotos gays, um branco, um negro e uma pessoa trans, e né, é da família. Estamos, né, tentando entender o que
né? Mas somos nós, entendeu? Então, assim, não é romantizando, mas é dizer que a gente tem bagagem para isso, né? Mas um deles, um menino branco adotado, sofreu racismo, foi agredido. Aí o pai me disse, Alex, ele foi agredido porque ele é o que chama aqui no Ceará de baitola, mas é meu neto, né? O outro mora fora, tem um companheiro branco e volta com o companheiro para a comunidade. Então, assim, não estou dizendo que isso é o melhor dos mundos, mas eu estou dizendo que a comunidade está há 40 anos que eu conheço tramando, né, uma continuação. Estão assim há 150 anos, né? E eu perguntava por que vocês casavam entre si, porque ainda tem essa preferência, porque a gente se engraça uns dos outros, né? A gente se identifica com a pessoa como a gente, não é? É para não botar a cor na hora de uma briga, né? Então, assim, esse repertório de afetos, inclusive eu chamei isso de afetos, de altos afetos, é muito interessante, mas nós somos todos segregados, todas. Algumas pessoas acham que não. Eu sou professor de geografia, eu digo somos. Há pessoas brancas que não convivem com pessoas negras a vida inteira, que estão dando aula de antropologia, estão achando que estão discutindo racismo, entendeu? E, desculpa, elas nunca viram uma pessoa indígena negra, não sabem como vivem. E a Hooks também menciona isso nos textos, né? Sobre como pessoas brancas não sabem como esse tipo de segregação que elas vivem, porque elas acham que é natural, o quanto isso é prejudicial para elas, né? A falta de convivência com a alteridade, de desmontar próprias ideias, né? Ter a oportunidade de desmontar as ideias da supremacia branca no contato, de se vulnerabilizar para perceber e realmente ver como é que pode sair do discurso para a ação antirracista, né? Então, essa convivência, tentar sair da segregação, tentar sair de uma ideia de consumo do outro, que foi o que a gente conversou aqui ontem, né? Deixar de ir procurar um exótico, né? Porque às vezes também tem isso, né? Tem pessoas que acham assim, eu vou ler um autor negro, ou vou assistir um filme, vou assistir uma peça, mas assim, até que ponto você se deixa ser afetado por aquela experiência? Até que ponto você, de repente, quando é que você vira aquela pessoa que você entra numa sala e fala assim, caraca, é todo mundo branco aqui? Né? Tipo, não tem pessoas negras nesse espaço, ou tem pessoas negras nesse espaço, mas em quais posições elas estão? Elas são as pessoas que estão dialogando aqui comigo, ou elas são as pessoas que estão servindo? Né? Elas são as pessoas que vão sentar na mesa comigo, ou elas são as pessoas que estão ali no cantinho se sentindo desconfortáveis? Porque quando a nossa vida deixa de ser segregada, é essa percepção que a gente ganha, e isso é uma coisa, gente, depois que a gente começa a ver, a gente não desvê mais. Exatamente. E tem essa coisa, né, Stephanie, que muitos antirracistas se tornam pessoas culpadas. Eu falo, a culpa branca é a pior coisa que tem, né? Porque é isso que o Alex está falando, tenta sair de uma situação de segregação, só que não sai. Porque o que eles vão fazer conosco? É um Globo Repórter, né? O que vivem, o que comem. Meu Deus, eu não conseguiria viver assim. E vira um eterno Globo Repórter, culpa branca, e pede o microfone, vai chorar. Sabe, não tô, mas a culpa é a pior coisa. A culpa, ela não é política, como ressentimento. Ela pode ser até um sentimento, porque alguns são culpados. Mas o que nos move, a segregação, ela depende, a saída dela, da responsabilidade. E aí é por isso que também, ultimamente, eu estou com birra com ação antirracista. Eu gosto de um termo que o movimento negro, Alex Hatz, que é um pouco... eu não diria mais velho, tá aqui, a gente está aí, mais óbvio há mais tempo, a gente tem Edneia, nós somos de um tempo que não era antirracismo. Vocês lembram que era combate, Maria Silvia, combate ao racismo? Então, às vezes, quando eu dou palestra para pessoas brancas, perguntam assim, mas como é que eu posso ser antirracista? Eu falei, combatendo o racismo, porque o antirracismo, ele não supõe ação, né? Eu falo, eu gosto dessa expressão do movimento negro na década de 80, combate ao racismo. Então, combata o racismo, porque ser antirracista a gente pode ser qualquer coisa, inclusive nada, né? E aí, como diria o Chico César, né? Gente, com essa frase lapidária, vamos encerrar essa mesa. Porque nós chegamos ao nosso horário e a gente tem que fazer um breve intervalo para não atrasar a mesa dos nossos colegas. Então, vou abrir aqui para a Clélia se despedir, para a Rosane fazer as últimas palavras, agradecer aqui a participação de vocês.
Eu ia pedir justamente isso, obrigada. Bom, o Alex está disfarçado, né? Eu não tinha reconhecido. Alex, te comecei agradecendo, inclusive, você, Marileia, etc. Mas você como pessoa que foi apresentando muitas mulheres, né? Ou melhor, foi passando adiante o que você recebeu de algumas mulheres e você passou para outras mulheres, né? Você sempre coloca dessa forma. Mas, enfim, então só dizer que fico muito feliz, quero agradecer, quero dizer que tem muitos outros nomes, inclusive no Brasil, né? Eliane Alves Cruz, que vai falar de tudo isso pela literatura, Leda Maria Martins, que vai falar da oralitura e das experiências a partir, inclusive, não só da academia, Nilma Bentes, que está em Belém do Pará, fazendo uma discussão como a gente pode fazer um processo de envolvimento e não de desenvolvimento, e que traz a ideia da Marcha de Mulheres Negras, a ideia do bem viver é da Nilma, Glória Zaldúa, que vai falar do estilo de escrita, do estilo de produção, né, e que faz um texto belo, o Tico Uriel, que faz toda uma leitura dos feminismos antirracistas, né, por mais que a gente não goste muitas vezes do termo, e só lembrar rapidinho também da Grada Quilomba, porque ela fala disso, Rosane, né, eu lembrei da Grada, você falando aí. Eu também estou cansada, Rosane, porque assim, a gente falar de racismo e a gente ter que consolar os brancos, isso está doendo infinitamente, e que eu não duvido que haja dor, eu não duvido que haja vontade de fazer diferente, mas é preciso, inclusive, que lidem com a sua própria dor, que passe do melindre, porque tem um melindre de nossa, né, assim, e aí a gente precisa consolar, mas a gente precisa consolar, ou não, mas a Grada Quilomba, ela fala desse processo, né, que começa com a negação, não necessariamente de forma linear, mas enfim, que pode ser a negação do racismo, a culpa, o vergonha, mas precisa seguir justamente para o reconhecimento, que é a palavra que você sempre traz também, e para a reparação, que eu acho que é isso, né? O que a gente quer é reparação, o que a gente quer é outra forma de se organizar. E aí, lembrar também da Geni Nunes, que tem feito a discussão da monocultura, né, a partir da referencial indígena. Então, a gente também tem muitas mulheres muito boas aí para para dialogar. E dizer que, para mim, faz muito sentido também todas as produções que não necessariamente estão em livros, e talvez nem devessem estar, do movimento social, do movimento de mulheres negras, que propõe há muito tempo um pacto civilizatório que é outro, né? Em que todas essas violências estruturais não cabem, adoecem e fazem o que faz no Brasil, que é uma doença autoimune, em que matam a si mesmo, né? Em que não reconhece que o negro é a principal parte, assim como estou tentando correr, e que uma doença em que uma sociedade tenta matar a maior parte de si mesmo, para mim é uma doença autoimune, é uma doença que vai destruir a si mesma. Então, é preciso mesmo que a gente faça outra sociedade. E, por último mesmo, sugeri O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que eu gosto bastante da descrição que ela faz de todas as representações e subjetivação de uma criança negra, né? É muito rico, é um tratado de psicologia, acho que cabe também. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Clélia.